Link Telecom, 100% fibra, 100% Goiana. Feste, vestindo mulheres com estilo e elegância. Grupo Biriba, o shopping do caminhoneiro. Boa tarde para você que faz parte de toda essa galera ligada aqui na TV Sucesso Band. Uma ótima semana para todos vocês, uma semana com muita emoção esportiva. Está começando o nosso Jogo Aberto Goiás. Boa tarde, Tandara. Estou ao lado da Tandara, que daqui a pouquinho a gente vai conversar bastante sobre as 3 equipes goianas que estão disputando o Campeonato Brasileiro, A e B. E a gente vai falar também sobre Urias Crescente. O nome da arbitragem mais importante do estado de Goiás acabou nos deixando ontem à noite. E hoje, aqui no Jogo Aberto, você vai conhecer um pouquinho mais quem foi Urias Crescente e principalmente na voz das pessoas que trabalharam com ele ou então ele foi o responsável pelo crescimento dentro da arbitragem. Porque Urias Crescente não foi só um árbitro, não. No fundo, ele foi um formador de arbitragem aqui no estado de Goiás e mesmo pelo Brasil. E a gente também vai falar sobre seleção brasileira. Mas a gente começa falando sobre Série B. Hoje o Goiás vai jogar contra o Botafogo de Rio Preto, lá em Ribeirão Preto, vai jogar lá em Ribeirão Preto. Essa 25ª rodada, por enquanto, já a gente vai explicar aqui na classificação, está sendo muito interessante para o Vila Nova. E pode ser interessante, de repente, para o Goiás também, Tandara. Bom, boa tarde novamente. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha aqui no Jogo Aberto Goiás. Pode ser interessante para o Goiás se ele fizer a parte dele, que é vencer o Botafogo fora de casa. Bom, as duas equipes se enfrentam logo mais às 8 horas da noite e quem está chegando com todos os detalhes da preparação do Goiás é o Matheus Medeiros. No primeiro turno, o Goiás nem tomou conhecimento do Botafogo de Ribeirão Preto. Aquele 4-0 fechava uma sequência de 6 jogos invictos na Série B. Agora a realidade é bem diferente. O Goiás não vence há 2 partidas e quando o assunto é jogo fora de casa, a situação complica, porque longe da Serrinha, o time ganhou só 2 até aqui. A gente tem que tentar tirar o máximo possível de todos os atletas, seja em que situação for. Às vezes a gente acha que é o emocional, às vezes é a parte tática, às vezes é a parte técnica. O Goiás ele tem que melhorar num todo. Nós sabemos disso. Só que não dá mais para entrar em campo sem fazer contas. As rodadas vão passando, o G4 vai ficando distante e a pressão aumenta. Faltam menos jogos do que a gente gostaria que tivesse, mas é importante também a gente entender, todos entenderem que nós estamos em busca da solução, né? E quando você parte para a parte mental, emocional do atleta, eu vejo em alguns momentos uma instabilidade dentro de campo. Desde que o técnico Wagner Mancini chegou no comando do Goiás, foram 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Do outro lado, o Botafogo de Ribeirão Preto tem um aproveitamento idêntico nos últimos 5 jogos. Números parecidos, objetivos diferentes na competição. O Goiás tem uma distância para o G4 de 9 pontos. Já o Botafogo tem apenas 2 pontos de vantagem para a zona de rebaixamento. Olha, cada jogo é uma final. A partir de agora será sempre assim, seja com as equipas que estão a lutar pelo não rebaixamento, quer que pelas equipas que estão a lutar pela subida de divisão. Ou seja, ninguém pode falhar. Ninguém está descansado. O Botafogo não descansa, mas respira. Depois de passar boa parte do campeonato no Z4, o clube confiou no trabalho do técnico Paulo Gomes, contratado em dezembro, e agora espera que as estratégias façam resultados. Nós temos o nosso padrão de jogo, temos o nosso jogo bem padronizado, basta... Hoje tem aí várias ferramentas de análise, os jogos estão todos no YouTube, toda a gente vê o que nós fazemos. Portanto, as dinâmicas estão bem solidificadas. Será o primeiro jogo depois do fechamento da janela de transferências. As apostas foram feitas, os reforços estão disponíveis. Chegou a hora de encontrar o time ideal e, no caso do Goiás, correr contra o tempo.
com tudo isso que está acontecendo, eu estou há 20 e poucos dias no clube e a gente tem que buscar soluções. Eu sabia que seria assim, mas eu não vou desistir, de maneira alguma. Bom, você vê que a situação do Goiás está complicada na Série B, porque o Goiás perdeu 2 posições com os jogos que já aconteceram nessa 25ª rodada. E se vencer o Botafogo hoje, pode ganhar essas mesmas 2 posições. Ou seja, a obrigação é ganhar para pelo menos se manter antes de começar a 25ª rodada. E o Goiás tem todas as condições para isso, mas fica uma dúvida na minha cabeça. Qual vai ser o time titular do Wagner Mancini? Ele que ficou cerca de 10 dias treinando essa equipe, se preparando para este jogo. Ele falou, olha, estou há 20 dias no clube. Aquela entrevista já é antiga, então ele tem um pouco mais de dias trabalhando no clube. Hoje, a gente vai entender o que quer o Wagner Mancini. Já conhece os seus jogadores, sabe da deficiência da maioria e vamos ver o time que vai entrar em campo. Mesmo jogando fora de casa e jogando contra o Botafogo lá em Ribeirão, não tem Caldeirão, o Botafogo está muito mal, o Goiás tem obrigação de vencer, Tandara. Vamos acompanhar aí como é que está o retrospecto, né? Qual é o retrospecto desse confronto entre Goiás e Botafogo de Ribeirão Preto? As 2 equipes se enfrentaram 5 vezes apenas, 2 vitórias para cada lado, um empate. Equilibrado, mas o Goiás hoje não tem outro resultado que interessa, só a vitória. Né? Sem dúvida. Antes da gente falar da Série A, vamos ver como é que está a classificação e por que eu falei que o Vila Nova acabou se dando bem? Está aqui a classificação, ó. O Novo Horizontino ontem empatou, então 44 pontos. O Santos ganhou 43 pontos, se deu bem. O Mirassol perdeu 42, o Vila Nova ganhou 42. Então o Vila e o Santos, dos 4, foram os times que conquistaram mais pontos. Por isso, o Vila se deu bem e conseguiu abrir aí 3 pontos com relação à equipe do Ceará. Aí depois você vê que está tudo embolado, mas você procura o Goiás na primeira página, ele já não está, Tandara. Ele está aí do seu lado. Exatamente. O Goiás agora é o 11º com 33 pontos. Se vencer hoje, chega a 36 e volta para a primeira parte da tabela. Seguido por Operário, Ponte Preta, Botafogo de Ribeirão Preto, adversário de hoje com 27, que é o 14º. Seguido pelo Paysandu e Ituano. Abrindo a zona de rebaixamento, CRB com 25, Brusque, próximo adversário do Vila, com 23, Chapecoense tem 22 e o Guarani Lanterna com 21. O Brusque mandou o treinador embora, nesse momento está sem treinador, está buscando um treinador. Mas agora vamos falar de Série A também. Não tivemos nenhum jogo por causa da data FIFA. O Atlético volta a campo no próximo sábado e começa uma sequência de jogos com times que estão mais ou menos na mesma situação, tentando fugir do rebaixamento. Quem conta pra gente é a Tandara. Na lanterna do Brasileirão, o Atlético tem se apegado às pequenas chances matemáticas de permanência na Série A. No sábado, o Dragão recebe o Vitória no estádio Antônio Ascioli e a partida colocará frente a frente 2 equipes que têm algo em comum. Os 2 clubes têm as piores defesas do Campeonato Brasileiro. O Atlético sofreu 40 gols em 25 jogos, enquanto o Vitória teve sua defesa vazada 39 vezes ao longo das 25 rodadas da Série A. Apenas 4 pontos separam os 2 times na tabela de classificação e ambos brigam contra o rebaixamento. No primeiro turno, o Atlético conquistou sua primeira vitória na competição justamente diante do Vitória, quando bateu o rubro-negro baiano por 2-0 no Barradão. Desta vez, o Dragão precisa fazer valer o mando de campo para vencer o Leão da Barra. Para isso, o time comandado por Humberto Louser está se apegando aos últimos resultados em casa, os triunfos diante do Internacional e do Juventude. A gente tem que se mobilizar, igual viemos fazendo. Esses 2 últimos jogos em casa conseguimos as vitórias. Acho que é a mobilização geral, de entender o momento que a gente vive, né? Precisamos das vitórias para poder sair dessa parte debaixo da tabela ali, é passo a passo, passar o penúltimo ali primeiro e pensar em tirar o time dessa zona de rebaixamento. Neste mês de setembro, o que não falta na agenda do Atlético é confronto direto na luta pela permanência. Além do Vitória, o Dragão vai enfrentar Corinthians e Fluminense nas próximas rodadas. A gente tem que acreditar até a última rodada, né? Acho que é jogo a jogo, como o professor Humberto sempre fala. Acho que também os adversários direto ali de baixo a gente tem que fazer uma boa pontuação para poder
continuar vivo até o final. Né? E é isso, viver jogo a jogo, né? Se ligar nessa matemática aí que o pessoal fala, a gente fica maluco. Acho que é trabalhar mesmo, né? Nas próximas rodadas aí conseguir pontuar. Lembrando que Atlético e Vitória se enfrentam no próximo sábado, às 4 horas da tarde, no estádio Antônio Ascioli. A gente vai para um rápido intervalo, mas antes, o Theo José tem um recado para você. Essa é para você, caminhoneiro ou frotista. Chegou o setembro imbatível da Biriba Atacadista. Neste mês, preparamos ofertas exclusivas que vão fazer a diferença no seu dia a dia na estrada. Veja só, catraca com cinta nylon, 3 toneladas, 9 metros por R$ 49,90. Cinemético básico Capanema por R$ 59,90. Corote plástico 26 litros, completo por R$ 65,99. Farol Volvo FH após 2021 foco duplo por R$ 2.890. Fita refletiva 3M por R$ 3,80. Rádio MP3 Bluetooth com controle por R$ 89,90. Paralama Randon até 2007. Injetável original por R$ 99,00. Ofertas por tempo limitado é na Biriba Atacadista. Acesse biribaatacadista.com.br ou baixe o nosso aplicativo na Google Play ou Apple Store, ou então pelo WhatsApp 62 30 91 45 45, 62 30 91 45 45. É setembro imbatível. Qualidade e economia, Biriba Atacadista é o lugar certo.